tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 2 de dezembro de 2011, sexta-feira. O verbete é de número 2133. Tem 6 páginas, 35 logias e 14 máximos. O tema é consim disléxica. A especialidade adaptaciologia. Quem redigiu o verbete é a nossa veterana, doutora no assunto, professora Rosa Nader, que está hoje assessorada pela Pilar. Agora, definição. A consim disléxica é a pessoa, homem ou mulher, portadora de desordem perceptiva, gerada pela estrutura de funcionamento diferenciada do cérebro, nos processamentos linguísticos relacionados à leitura e à escrita, podendo fixar-se na dificuldade e transtorno ou conscientizar-se da maneira singular de pensar. O fortalecimento do holopenseiro pessoal da autossegurança. A desdramatização quanto ao fracasso inesperado. A dificuldade na aprendizagem da leitura e da escrita, apesar da inteligência normal e ausência de problemas gerais de aprendizagem. O convívio diário e contínuo com a dislexia. A persistência da dislexia, apesar da boa escolaridade. As incompreensões vividas pelos disléxicos. A capacidade de aprender muito se bem ensinado. O fato de a pessoa atilada ser capaz de consertar os próprios transtornos de linguagem. Agora eu li só uma parte aqui da fatologia, tem mais de 20 linhas. As perturbações somáticas com efeitos indiretos no holochakra. O processo de codificação. A decodificação da sinalética energética e parapsíquica do disléxico enquanto questão de pesquisa. Na argumentologia tem aí o tópico da sintomatologia. Para efeito de avaliação da consciência interessada, são 12 características indicativas de sinais do transtorno disléxico. Nas habilidades, nós temos aí o processo de 9 indicações aqui sobre o assunto. O dislexo aprende a transpor dificuldades e atrasos gerados pelo próprio modelo de funcionamento cerebral. Ele pode desenvolver habilidades compatíveis com tal modo de aprender e processar o conhecimento. Então aqui são dadas 9 indicações, vieses para o assunto. Na remissologia dos 15 itens nós destacamos adaptaciologia, cérebro dicionarizado, defeito, desfeito, leitura correta e mnemotécnica vocabular. Frase enfática. Quanto mais cedo a consciência disléxica descobrir-se dotada de habilidades peculiares na maneira de pensar e de auto-orientar-se, maiores chances terá de obter rendimento social e profissional. Você possui 7 ou mais sinais de dislexia? Já avaliou quanto tempo leva para restabelecer o fluxo do pensamento diante das desorientações naturais provocadas por estímulos externos? Está autoconsciente do modo multissensorial de pensar? A bibliografia tem 6 fontes, a webgrafia tem 5 fontes. Agora, mega análise. Eu separei 12 itens. Adaptaciologia, leiturologia, escrita, distúrbio, aprendizagem, bradilexia, atenção, decodificação, deslexiologia, neuropsicologia, cerebrologia e autossegurança. Agora, questionamento. Tenho 23 anos e descobri a conscienciologia há pouco tempo. Gostaria de saber a opinião do senhor sobre os psicanalistas. É possível ajudar os outros empregando a psicanálise?
Olha, com jeito talvez se consiga, é que a maioria fica na base de fazer aí as sessões durante anos e fica rodando em cima daquilo. Isso virou uma espécie de indústria, a indústria da pergunta e da resposta, né? De modo que é preciso de olhar, né? Psicanálise também hoje já está sendo colocada de lado. Outro, isso é para você. Como faço para identificar se os sinais apresentados abaixo são dislexia ou déficit de atenção? Dificuldade de reter informações. Estudo detalhadamente as informações. Após uma semana, ao precisar dos dados, necessito estudar novamente. Lentidão na leitura. Leio o mesmo parágrafo mais de uma vez. Geralmente me perco no meio da leitura. Dificuldade na matemática. Dificuldade para aprender idiomas. Tensão em provas. Muitas vezes esqueço que estudei lembrando os dados posteriormente. Não encontro dificuldade para escrever. Note que às vezes troco as palavras. Porém, identifico na hora e corrijo-as. Se a matéria for explicada passo a passo e calmamente, compreendo-a mais facilmente. Olha, ele falou vários sintomas aí que lembram a dislexia mesmo, né? Agora, o déficit de atenção está muito correlacionado com a dislexia, mas não é, vamos chamar, a causa primária da dislexia. A dislexia é só caracterizada, até onde eu li, pela lentidão de ler e de reproduzir, né? Através da escrita. Então, é esse processo fonológico aí que é o início, que é o básico da dislexia. Mas isso vai acarretando uma série de outras questões. Por exemplo, a questão da atenção e a questão da memória de curto prazo também. A dislexia tem esse problema mesmo. Você lê, daqui a pouco, passa uma semana, você não sabe o que leu, tem que ler de novo. Mas isso é uma coisa que você tem que aprender, fazer assim, alguns artifícios pessoais para poder não esquecer mais. O que a professora acha da dislexia e compulsão, a hiperatividade, a introspecção e o autismo do pintor Vincent van Gogh? Algum trauma pode levar à consciência a possível superdotação em determinada área? Como tirar proveito disso? Trauma evolutivo? Olha, o Van Gogh, nesse livro aqui, O Dom da Dislexia, ele está citado como uma pessoa que teve dislexia. Aliás, tem uma série aqui de pessoas importantes que estão citadas como se tivesse tendo tido dislexia, não só nesse livro, como em vários outros. Né? Mas assim, o que a gente vê, até o objetivo mesmo desse meu verbete, é que não só porque eu tenho dislexia, mas eu queria fazer algumas outras pesquisas com relação à dislexia e outros tipos de sensibilidades assim, que eu tenho desenvolvido. E aí eu queria fazer esse tipo de pesquisa. E também eu li esse livro aqui, O Dom da Dislexia, onde ele desmonta aquela coisa da dislexia como doença, e ele mostra uma série de condições aí, de habilidades que a mente do disléxico é capaz de ter. Uma das quais é a própria questão da desorientação, que todo mundo tem desorientação quando recebe um estímulo externo, só que o disléxico, ele leva mais tempo para se reorganizar. E ele, com isso, né, e pela dificuldade dele com a leitura e com a escrita, ele aprende a desorientar. Então, é uma coisa quase que aprendida. Ele lança a mão dessa desorientação porque ele pensa por imagem. Ele pensa pelo todo. Então, por exemplo, só para ter uma ideia, quando você olha para uma árvore, você não olha a raiz, o caule, a folha, você olha a árvore toda. A mesma coisa o disléxico, quando ele olha para uma palavra, ele não faz aquele sentido que o sistema nosso alfabético exige, que é e concatenando todas as letras até chegar na palavra. Ele olha a palavra inteira. E esse hábito dele, é isso, daí que deriva a questão da desatenção, porque como ele fica mais lento para ler, aí ele fica desinteressado, ele já foge, ele já fica desatento, né? Mas, ao mesmo tempo, ele pode lançar mão disso para ter grandes conclusões. Por exemplo, fizeram uma pesquisa e puseram um grupo de não disléxicos e um outro grupo de disléxicos lendo o mesmo texto.
No final, o grupo de não disléxicos chegou à mesma, eles chegaram, cada um deles chegou quase que à mesma conclusão no final do texto, da leitura. Né? Já os disléxicos, eles chegaram a conclusões variadas. Por quê? Porque como ele pensa por imagem, cada palavra ele associa com a imagem, ele vai mais velocidade, vai criando mais. Isso é bom e é ruim. É bom porque possibilita a ele uma visão diferenciada daquele silogismo clássico, né? Mas é ruim porque dali ele pode dispersar, ele pode não chegar a um foco. Né? E aí, com isso, tem algumas profissões assim que são muito boas para o disléxico. Por exemplo, o disléxico pode chegar a ser genial nas artes, na música, no esporte, carpintaria, mecânica, eletrônica, engenharia, música, teatro, vendas, negócios, design, construção, administração de empresas. Ele tem uma facilidade muito grande de criar soluções, porque ele vê a coisa em forma de imagem. Então, ele chega muito fácil à questão de criar soluções diferentes que muita gente às vezes não vê. Isso é um lado bom, né? Mas isso não faz da dislexia alguma coisa desejável, porque nós estamos no sistema fonético, no sistema fonológico. Então, o cérebro da gente tem que se habituar com esse sistema de escrita, de leitura, que é a sucessão. A gente já tem pesquisa com relação a, por exemplo, a China, por exemplo, que a área do cérebro, né, é completamente diversa da área do cérebro ativada pelo usuário, né, da linguagem desse nosso sistema, né, alfabético, assim. Então, a dislexia lá é bem menor do que a nossa aqui. Enquanto aqui a gente tem na linguagem ocidental uns 15% de disléxico, lá você tem 7%, até menos. Tá certo? Então, mas enfim, o Van Gogh, ele deve ter usado essa capacidade dessa desorientação organizada dele e criatividade. Tá certo? Olha, nós temos aqui, depois de amanhã, domingo, no Gramadão, as férias, sim, abandono não. É um evento beneficente. E as atrações: cama elástica, tobogãs, piscina de bolinhas, bazar de brinquedos novos, sorvetes, crepes suíços, chocolates, lanches e feira de adoção, das 10 às 19. Está para vocês, hein? Olha bem isso aí. Agora, é bom para todo mundo, né? Agora, eu quero dizer para vocês que está aqui, 6º Fórum da TENEPS. Quem se interessa pela TENEPS, é bom ver isso aqui. São 6 DVDs que tem aqui. Tem 23 apresentações, conferências. O preço é R$ 78. Tem venda na Epígrafe e no Shopcons. De modo que vocês têm tudo aí. Está o máximo. Veja bem, cada um desses tem 3 DVDs, tá certo? Agora, gente, eu queria mostrar para vocês aqui, tem alguns de vocês talvez não conheçam, existe uma editora chamada Expressão Popular. Então, ela publica altos níveis de defesa da natureza. Plantas doentes pelo uso de agrotóxicos. Novas bases de uma prevenção contra doenças e parasitas. A teoria da trofobiose. Árvores geneticamente modificadas. Isso é negativo, hein? Transgênico, as sementes do mal. Quer dizer, quem quiser saber, precisa de pegar a Expressão Popular. Agora, junto com isso, nós temos aqui a editora João de Barros, que publicou a Roleta Genética. Isso aqui é muito importante. Sabe aquele Seeds of Deception, as sementes da decepção? É o Jeffrey Smith. Ele escreveu: risco documentado dos alimentos transgênicos sobre a saúde. Isso aqui é a roleta genética. Do jeito que está aí, está um perigo a gente comer as coisas. Devido isso. De modo que isso aqui eu considero de alto nível e as pessoas precisam saber o que é isso. Então, professor, esses livros são fora de série. Uma das coisas que me interessou estudar sobre dislexia
para ver exatamente a relação dessas alergias cerebrais com a dislexia. Porque em mim, pelo menos, eu percebo que quando eu estou exposta a algum tipo de cheiro que não é muito bom para mim, né, tipo químico, assim, eu fico muito mais disléxica, entendeu? Eu não consigo raciocinar direito. A alimentação é a mesma coisa. E aí eu queria ver se já tinham atentado para esse tipo de coisa, eu não encontrei nada. Eu nem coloquei no verbete, porque eu como não consegui encontrar nada, eu não posso fazer um verbete só baseado em mim. Mas eu queria, era esse o meu objetivo também de estudar isso. Porque eu acho que é muito sério, sabe? A coisa do eletromagnetismo, essa ultrassensibilidade. Então, o que eu já encontrei, assim, de informação, é que tem um registro já na internacional aí naquele registro internacional de doenças, né, de patologias, que é uma síndrome de múltiplas sensibilidades à química. Isso já está registrado. Então, tem pessoas que têm isso mesmo. Já está como doença mesmo. Mas não tem relação nenhuma. Não vi relação nenhuma com a dislexia. É para epígrafe. Então, é uma coisa para a gente pesquisar. Rosa, Grace. Olha só, eu comecei a perceber, quer dizer, eu não percebi. Logo que eu fiquei com o Djalma começou a me chamar a atenção me dizia para mim que eu tinha dislexia. Ele dizia para mim que eu tinha dislexia, eu mandava ele para aquele lugar, sabe? Ficava muito pé da vida. Para a holoteca, isso mesmo, eu mandava ele para a holoteca. Isso não é possível, eu nunca tive dificuldade quando criança para aprender, de ler, de trocar palavras, de trocar letra, nada disso. Agora, o que eu fui percebendo? Nem de atenção quando criança. Depois, lá pelos 40 anos, aí isso começou. Acho que um pouquinho antes. A memória, esse negócio da memória eu sempre tive. Aí foi aí que eu conversei com você, e aí você começou a falar mais coisas do disléxico. Sim, sou eu, não tem jeito. Você me deu um monte de características. Então, primeira coisa, quer dizer, então é possível isso do disléxico, ele ficar pior quando ele fica mais velho? Isso eu encontrei, que a adultidade não melhora. Então, assim, é um dos mitos que tem, é que e por isso é um problema, que os pais, quando a criança começa a apresentar, a criança assim, é extremamente inteligente, extremamente assim, saudável, é tudo de bom. Só que na hora que começa a aprender a ler e escrever, ela tem uma certa lentidão, uma certa dificuldade, não sei, que pode não ser o seu caso. Mas aí o que os pais protelam um pouco, porque acham que é vagabundagem, que é, né? E aí quando vão ver, ela só tem o problema da dislexia, né? E também isso é um outro problema que a gente tem que ter para não trocar o rótulo, sabe? Porque a criança preguiçosa, né, é um rótulo que dá uma angústia danada, mas o rótulo da dislexia também é horrível, porque a criança fica desmotivada e pode não querer mais ler, entendeu? Então tem que saber lidar com essa situação, porque não pode nem rotular de uma coisa nem outra. Mas enfim, aí o mito era esse, sabe? Que a criança, quando fosse melhorando na escola, quando fosse andando, né, progredindo na escola, ela ia deixar de ser disléxica. Isso não acontece. É uma vez disléxico, sempre disléxico, entendeu? O que você faz é se adaptar à dislexia. Tá? E assim, você vai reduzindo aquela condição. Agora, na minha experiência pessoal, é assim, depois da menopausa, depois de uma certa idade, assim, complexificou. Eu não trocava letra tão facilmente assim, entendeu? Eu tinha aqueles probleminhas assim que eu achava que era normal, né? Não sabia se a palavra era com C cedilha, com 2 S, mas isso eu achava que era normal. E eu já vi aqui um artigo falando sobre isso, que o disléxico, ele pode ser disléxico numa língua, por exemplo, português, que tem muitas exceções, e pode não ser disléxico, por exemplo, no italiano, que o italiano ele tem uma correspondência 1 a 1 entre o fonema e a escrita, perfeita, entendeu? Então, assim, você pode ser disléxico no português e não ser no italiano, tá? Cerebralmente já foi provado que a parte cerebral, aqueles DNAs que o pessoal fala aí, do dislexo aqui no sistema fonético é um e no chinês é outro, é outra região do cérebro, entendeu? Então, assim, vai depender da sua cultura, da sua experiência de vida mesmo, se você vai desenvolver ou não.
Agora, a minha experiência pessoal mostra que, para mim, está complexificando. Agora, eu estou também com um quadro assim, de alergia cerebral crônica, então isso também piora, assim, eu percebo na hora, entendeu? Na hora, assim, que eu estou exposta a um cheiro qualquer, eu fico completamente... Para explicar mais isso aí, é bom a gente lembrar o seguinte, o disléxico é um doente natural. Agora, ele se torna bobo a hora que ele não reconhece a dislexia e nem faz força com isso. Aí ele é um boboca. E ele pode tirar proveito disso, né? É que, por exemplo, eu imagino que você, uma pessoa que eu lembrei quando eu vi, né, engenharia, eu falei assim, você tira proveito até da sua dislexia, sabe? Essa coisa assim, de você ver por imagem, assim. Eu vejo então, isso. Ontem mesmo eu tive uma experiência também, assim, ó, não tinha ninguém para fazer a transmissão lá da minha aula online ontem lá. Né? Eu vi você chegando, não quis te incomodar. Assim, de repente eu vi no ar, assim, entendeu? Não precisava de ninguém. Eu poderia colocar no piloto automático e ficava direto para o quadro e não precisava de ninguém para fazer aquilo ali. A gente só precisou do Júlio Roya para poder colocar o negócio para funcionar e depois para tirar, porque a gente não sabia colocar para funcionar e para tirar. Mas, enfim, a gente não cancelou a aula online e foi tudo muito bem. O único problema é que a gente não ficava mudando o foco, entendeu? Mas, assim, pode ser amparo? Até pode, mas eu acho que, assim, não sei se foi amparo, mas eu tenho essa coisa comigo, sabe? Qualquer coisa que eu tenho que resolver, aparece um negócio numa imagem, assim, que resolve. Então, isso é um modo de resolver de disléxico, entendeu? Ou então, todo disléxico é amparado. Aí tem que ver. Não, é verdade. E parece. E as pessoas nem acreditam. Pois é. Agora, tudo imagem. Eu acho, não estou de acordo com você, não. Eu acho que tem disléxico que se cura. Tem disléxico? Que se cura. A dislexia? Não, professor Valdo, isso eu concordo. Não pode ser assim que você está falando, que a pessoa disléxica sempre. Não. Aqui. Lex, dura lex, sed lex. Não, professor Não é assim. Não é dura dislex, sed dislex. Não, vou explicar para o senhor. É assim, ó. Quer dizer, como é que eu entendo? A pessoa, o cérebro da pessoa, ele não deixa de ser dislexo, ele faz outros caminhos, aí a pessoa vai ficar até o fim sem apresentar nenhum problema, mas assim, tem um grau de esforço a mais em relação ao não dislexo, entendeu? Assim, então nesse sentido que a pessoa tem que ficar vigilante o tempo inteiro. Ela supera essa deficiência. Eu já vi gente assim. Sim, mas porque assim, pessoal, supera, por isso que eu botei aqui a adaptaciologia. Pois é. Porque a minha mensagem aqui que eu queria deixar era exatamente essa. Sim. Então, mas assim, uma pessoa muda o temperamento, uma das coisas piores que tem é uma adaptação. Não, eu concordo com o senhor. Então, assim, sabe o que eu fiquei pensando hoje? Eu sou muito audaciosa, né, com o problema da dislexia. Mas olha só, tem uma hipótese, né, da imaturidade cerebral, que assim, de 50 a 100 milhões de anos atrás, o ser humano começou a falar, né? E há bem pouco tempo, né, 5 mil anos, começou a escrever e a ler, consequentemente. Então, que a dislexia seria uma imaturidade do cérebro na medida em que essa área do cérebro... Existe uma outra hipótese antes dessa. Só que eu acho que não é muito bem assim, não. Não, existe uma hipótese antes dessa. A pessoa já veio de outro planeta. Quando ela chegou aqui, ela não se adaptou. Mas isso que a minha hipótese é essa. Começou a falar errado. Eu tenho duas hipóteses assim, ó. Primeiro, se o chinês... Olha só, professor Valdo, se o chinês, que é a nossa raiz, né? Em geral, aqui que o senhor fala que todo mundo chegou de outro planeta pela China. Então, o chinês já tem, assim, imagens provando que ele mexe com outras áreas do cérebro, porque ele não tem a linguagem sequencial dele. Não é sequencial, é por ideograma. Então, ele mexe com a área mais voltada para a memória, identificação só de figura, né? Então, com isso, ele mexe uma outra área diferente da área que nós mexemos quando vamos fazer, ou deveríamos mexer, quando vamos fazer uma leitura sequencial, que é o nosso sistema aqui ocidental, tá certo? Então, veja só, se a gente tem uma paragenética lá que vem para cá, pode ser algum problema aí de desconexão. Agora, eu fiquei levantando uma outra hipótese, que foi a seguinte, o dislexo, vamos supor que fosse por imaturidade, né?
Então, ele está, por imaturidade, lá na área do cérebro, que não está desenvolvida para ler o sistema fonético, ele está ainda, ele está pulando fases, não está fazendo o ciclo completo, então ele está se retardando. Ele não é incapaz de aprender a ler e escrever, ele só é mais lento, isso tem que ficar claro, tá? Ele não é uma pessoa incapaz, ele só é mais lento um pouco do que o outro. Mas aí, olha só o que eu fiquei pensando. Então, e o chinês já fazia aquela coisa da imagem. Aí eu fiquei pensando naquela coisa que o senhor fala assim, ó, de... A gente tem que aprender muito, dominar bem a linguagem para se livrar dela. Aí eu fiquei pensando isso. Então, assim, ó, você vindo lá dos primórdios, né, mesmo o disléxico faz isso, ele pensa por imagem. Ele não fica fazendo palavra por palavra. Aí, mas essa palavra por palavra dá velocidade a ele. Então, ele tem que dominar isso bastante para depois livrar disso. E aí chega no conscienciês, entendeu? Eu não estou defendendo o disléxico, não. Agora eu vou te falar mas outra eu fiquei coisa. Pensando nesse caminho. Não, agora eu vou te falar duas hipóteses. Você sabe o que é o savante, não sabe? O hiperativo e, por outro lado, o disléxico são mini savantes. Sai dessa. Savante é sábio idiota. O que houve? Sábio idiota. Vocês não entenderam? Eu entendi, porque se é lento, mas é lento aqui, né? Tem que pensar. Mini. É mini? Eu concordo com o senhor, porque é uma lentidãozinha, é um ambradezinho. Deve assim. ter outros que são mini. Eu não coloquei todos, estou fazendo só esses dois. Só aí você tem 3 da mesma família. Mas tem mais. Agora, o senhor não concorda comigo que é bem interessante? Eu acho que alguns casca grossa também são mini savantes. Por algum outro processo cerebral, não, né? Porque ele tem o processo de parapsiquismo, mas tem medo daquilo, não enfrenta, dá problema. Aí usa outra parte do cérebro. E é o casca grossa. É porque todo problema que te bota um pouco mais lento, você fica, mesmo com a inteligência, a cognição... O bradipsiquismo, essa maioria desse povo... Todo mundo que é mais brade é um pouco savant, entendeu? Não vai ao contrário? A gente não fica... Não é TAC? Não, olha só. Porque isso é uma coisa diferente. Olha, o pensamento é rápido. Quem pensa por imagem, pensa muito mais rápido do que quem pensa linear. Isso é óbvio, né? Porque a imagem, ela é evolutiva, ela cresce muito mais rápido. Só que, na relação com esse mundo aqui, a relação é feita pela linguagem, pela leitura e pela escrita. E são os livros que te dão maior condição de cognição, entendeu? Então, assim, você pensa por imagem, mas você tem que conhecer também. E é nessa relação entre pensar por imagem e conhecer que você perde um pouco de fôlego, entendeu? É o seguinte. Não sei se eu me fiz clara aqui. Sim. Você tem que conhecer muito para você aplicar o seu taquipsiquismo. Agora, também assim, se puser 2 pessoas com a mesma condição intelectual, sabe assim, de estudo, assim, o dislexo é possível que ele faça saltos conceituais muito mais rápido do que o outro, entendeu? Mas assim, agora quando a gente fala que fica sempre disléxico, é porque assim, mesmo você recuperando e mesmo você tendo assim o seu jeito de suprir essa dificuldade, você tem que ficar sempre vigilante, sempre. A memória pictográfica guarda aquele conceito e a manifestação dele, mas não lembra, às vezes, da expressão da palavra-chave. Aí tem a dificuldade. Então, isso aí tem relação com esse processo. A gente perde muito isso. A gente perde tem muito relação com a linguagem ilustrada, figurativa, pictográfica. E um dos domínios da adaptaciologia é esse, é você dominar o próprio dom da dislexia, que está falando desse livro aqui. Que é isso. Isso é uma qualidade, uma capacidade de você pensar assim. Mas você tem que dominar isso para você não ficar meio por fora, porque senão você se perde nisso. Existem dislexos taquipsíquicos. Sim, mas é o que ele fala. Pois é. O que ele fala. Mas aí é que tá. É a passagem, é isso que dá uma aflição muito doida na gente. Porque assim, você está pensando muito rápido, mas na hora de traduzir aquilo, você tem dificuldade de transformar aquilo em palavras, em frases. Quem erra mais na dislexia é aquela pessoa que é hiperativa e é disléxica.
Porque ele afoba, ele fica impulsivo, eu até coloquei ele se precipita aí, negócio dá tudo na cabeça. Outra coisa, você esquece muitas coisas, viu? Você esquece muitas coisas, você? Eu esqueço. Esse esquecimento faz parte da dislexia. Eu sei. Eu achava que era de família, mas faz parte. Eu pensava, ainda bem, né? Melhor da dislexia do que do Alzheimer. Eu fico até contente quando fala que é da dislexia, porque a dislexia para mim já está assim, me incomoda, mas eu já, sabe, assim, eu tenho alguns... superou. Eu tenho alguns tiques, assim, por exemplo, se eu quero... Eu ainda passo, de vez em quando, eu passo umas vergonhas. Você ainda mas, tem dificuldade de abordar linearmente as coisas. Você vai por impulso. Eu fico vendo tudo assim... Você vai por jumping. Ela vai pulando as coisas. Porque é muito difícil, porque quando eu estou falando eu já estou pensando lá, estou vendo tudo. Tem gente que vai pulando e não é disléxico. Aqui tem gente assim. A nossa CCCI é muito rica. É uma doença de pensamento. É uma outra doença de pensamento que eu estou estudando, que é a fuga de ideias. A pessoa que faz tanta associação de ideias que ela não tem um veio para... Agora uma coisa, faz assim com a mão, vamos ver como é que você está. Mas eu tenho outros problemas, né? Vamos lá. Não, ponha que vocês... Pode escolher. Como é que está? Como é que está? Está muito ou pouco? Está tremendo, mas é mínimo, está menor. Eu me perdoo por causa da pós-poli, então... Agora você melhorou. Melhorei. Sério? Não, eu estou super calma. Quando você chegou... Gente, isso dá samba, esse negócio. Quando você chegou... Você está entendendo? Não, eu concordo com você. Você melhorou muito. Eu estou ficando mais calma, não estou nem me reconhecendo. Às vezes eu fico assim, gente, eu acho que eu estou apática. Estou no outro ramo ainda. Mas agora você ainda dá um jumping ainda para chegar na abordagem. Você vai... Entende? É aquela criança que pula a amarelinha. Na hora de falar, você está pulando a amarelinha. Eu pulei muito. Você entende, né? A pessoa não vai linear. Entende? Tem dificuldade para isso. Agora, tem pessoa que procura tapear essa condição. Então, faz um preâmbulo para chegar lá. Na hora de falar, expor. Faz parte. Tudo é um esquema de adaptação, estratégia. Agora, é muito bom estudar isso tudo com esses detalhes que você está dando. Esse verbete dela é precioso. Vale a pena ver. Professor, aqui no B, aqui, ó. Você há pouco falou que um casca grossa pode ser um mini savan, né? Você falou há pouco. Você pode explicar melhor isso aí? O casca grossa é o seguinte: ele tem várias percepções, a energia dele é muito forte, aquilo se manifesta e ele não quer acusar isso, ele não vê, ele ultrapassa essa situação bobamente. Então quer dizer que nós podemos perceber... Ele não está sobrepujando um problema, pelo contrário, ele está sendo envolvido ainda mais pelo problema. Sim. Entende? Então, essas coisas... Isso tem essa característica mesmo, né? Tem aquela questão que é soberbo, né? Que então, não consegue dominar. O é muito complexo. Eu acho que esse idiota savan pode ser caracterizado, assim, grosso modo, como a inteligência embotada, né? Qualquer tipo de inteligência que você embota, você está um idiota. Você está entendendo? Ela é inerente, mas não se expõe. Então a gente consegue perceber um casca grossa é diferente de um mini savan casca grossa se o padrão de energia dele é bem diferente nesse aspecto, né? Entendi. Agora, o savante propriamente dito é o pior de todos. Não, isso eu sei o que é savan, não, eu sei. Ele é bem alterado. Pode ser o maior sábio numa linha, mas nas outras 99%, numa linha, ele é 99% ele falha. Ele é 200% numa linha, mas nas outras ele não... Né? O que adianta, gente, do ponto de vista geral, uma pessoa ser muito boa em uma coisa, sendo que em 99 ela é negativa? Não adianta nada. Isso pouco adianta, ainda não chega lá.
aquele 1% não supera os 99%. Agora, o senhor falou uma coisa aqui que eu me lembrei agora de uma pesquisa que eu vi, que é assim, ó, se a criança é considerada disléxica, né, no iniciozinho, assim, na alfabetização, assim, logo for trabalhada multissensorialmente, for trabalhada bem na alfabetização, porque o problema nosso são os métodos de alfabetização que são completamente estapafúrdios, né? Eu fiquei revendo alguns aqui, mas assim, aí já fizeram análise, quando chega assim mais assim grandinho, né, na adolescência, os cérebros já estão praticamente próximos de uma criança normal. Aquilo que o senhor falou, né? Mas assim, ela não deixa de ser, mas é a plasticidade cerebral. Precisa de combater logo que aquilo ocorre e ele raciocinar muito. Se for possível fazer até a técnica das 5 horas de reflexão, é quando ele troca os números do telefone. Porque isso é uma coisa prática, é muito objetivo. Eu também. Não interessa, ele troca, não interessa qual. Não, às vezes sabe que às vezes você olhando o número, às vezes você troca. Aí é disléxico mesmo. Outra coisa é esquecer chave, etc. Tem que começar a ver isso. Aí já tem uma agora, se a pessoa ponto de corte com a hiperatividade, né? Se ela é hiperativa, isso incrementa, piora tudo. Agora, nem todo disléxico é hiperativo, nem todo hiperativo é disléxico, mas tem uma linha de corte aí que é quando difícil. Combina as coisas todas. Agora, a tendência de todo esse povo que tem transtorno neurológico desses tipos que nós estamos falando, são pessoas de muita vivência, são zerados. Já trabalharam muito, mas não se adaptaram, arranjaram a boca torta de alguma coisa em matéria de elaboração pensando. Então, isso é muito importante. A tendência desse povo todo é caminhar para a genialidade. Por exemplo, o árabe... Mas é que estão caminhando trôpegos. O árabe, o judeu, ele tem uma linguagem que é diferente, né, de trás para frente. Tem. Eu não sei se eles são fonéticos ou se são mais... Não, mas a lateralidade não é secundária. ideográfico, isso não... Mas a lateralidade é secundária. Isso daqui para lá, o daqui para cá não, porque o problema nosso é o domínio do ambidestrismo, que é o meu caso. Você está entendendo? Ambidestrismo. Agora, essa questão da criança na escola, né, de ser identificada bem cedo, tem uma discussão enorme a respeito disso, com a preocupação do rótulo, né, da criança. Porque, assim, a gente tem uma escola pública, que é a maioria, tanto que tem um artigo aqui que fala que dislexia é da classe média, porque só a classe média que consegue levar para tomar alguma providência, mas... e também é moda. Tem alguma dificuldade de... As favelas estão cheias de dislexia. Mas assim, professor Valdo, tem alguma dificuldade com a leitura e com a escrita? Já é disléxico. Isso não é verdade também. Não. Então, assim, o nosso sistema de educação, aí eu tenho uma listagem aqui de métodos de alfabetização, alguns são completamente furados, assim. Então, crianças normais não aprendem a ler mesmo, porque cada um tem o seu processo de aquisição de conhecimento. Para o povo acessar o processo da dislexia e dizer quem é aí que troca os números de telefone. Pronto. Isso aí já mostra, já dá uma indicação para a pessoa ser estudada. Mas aí... A Lucia aqui quer falar. A Lucia. Tá, fala, Lucia. Posso? Pode. Então, você citou aí a questão da criança, né, na alfabetização. E eu alfabetizei por 8 anos consecutivos em escola pública, na época em que não se empurrava o aluno, né? Hoje em dia o aluno é empurrado por N causas aí, políticas educacionais. Mas aí um belo dia eu percebi que havia um aluno na sala, numa sala de 48 crianças, tá? Que ele copiava perfeitamente uma caligrafia claríssima, mas ele estava desenhando. Então, eu tive a oportunidade de ter uma equipe multidisciplinar, médicos,
psicólogos, etc., porque eu fui uma professora que corria atrás. Então, foi detectado que este aluno, sinceramente, era disléxico. Aluno de favela, né? E ele passou por 2 ou 3 anos com assistência multidisciplinar, e depois de 3 anos, ele conseguiu, com muita dificuldade, ler e escrever, né? Então, essa questão aí de metodologia para alfabetização, tudo vai depender. Claro que globalizando, claro que fazendo uma alfabetização não silábica, porque não tem nada a ver, né? A criança, como você levantou aí, eu cheguei um pouquinho tarde, mas você levantou, que é o todo, que a gente percebe pela questão da visualização, a gente retém muito mais. E do global para o particular é muito mais inteligente. Então, essa questão, assim, eu não sou douta, mas essa questão de metodologia para a alfabetização, ela sim é importante, mas também a gente tem que perceber a questão neurológica do indivíduo, não é? Eu sei que tem que fazer as duas coisas, mas assim, olha, eu ontem tive a sensação incrível de ver que o Caminho Suave, aquela horrível. cartilha ainda está vendendo. Mas aquilo é horrível. Aí eu tirei uma foto, assim, eu copiei assim a página que ensinava o B. Ele bota uma criança com o B na barriga. Na barriga, isso. Eu vejo a barriga do bebê. Isso. E aí babebi bobu. Então aí vem, você estuda aí depois, ao lado disso, né? Os estudos da Emília Ferreira, que eu nem sei se ela está de ponta ainda, porque eu já parei de estudar isso há um bocado de tempo. Onde ela diz que a criança, para aprender a ler e escrever, tem que começar por alguma coisa que faça sentido para a criança. Exatamente. Que não existe difícil e fácil. Por exemplo, uma criança que chama Raquel pode começar com Raquel. Exato. Já uma cartilha suave só vai dar o QU lá para o final. Porque acha que a cabeça da criança só vai conseguir entender o QU lá para o final. Entendeu? Então, isso é completamente furado, esse negócio. Com certeza. É do todo para as partes. Isso. Então, é nesse sentido que eu estou te falando, que a maioria das nossas crianças da escola pública, elas não aprendem a ler e escrever porque os métodos são muito ruins, os professores ainda não compreendem isso, e o pior, nessa era que a gente está vivendo agora, é uma era de muito estímulo. Exatamente. Então, é muito estímulo sensorial em todos os pontos, né? E a escola agora também não é nenhum projeto de ascensão social mais, que a pessoa pode terminar advogado e ter que entregar pizza, entendeu? Sim. Antigamente, na época que eu era menor, você fazia um esforço danado para estudar, porque ali era um processo de ascensão social. Os valores são agora não, outros, né? Antigamente você era pobrinho, não sei o quê, fazia uma engenharia, ficava bem de vida. Mas é uma agora pena. Você não tem garantia de nada, entendeu? Mas é uma pena que os professores, de forma geral, ou principalmente os professores alfabetizadores, não tenham uma especialização, um conteúdo. A minha monografia, ela foi em cima de alfabetização, né? Então, na época eu pesquisei profundamente, a minha monografia, ela foi elogiada, e é uma pena que a base de quem é alfabetizador seja assim: vou escolher o caminho, como é que é? Essa cartilha aí, o caminho suave. Caminho suave. Que não é suave nada, né? Então é isso aí, a minha contribuição. Mas ainda está vendendo. Mas olha só, o que eu queria também falar, Lucia, é o seguinte: é que é bem delicada, é uma linha tênue aí entre educação e saúde, tá certo? Porque assim, você vai na escola pública, aquela criança não está aprendendo a ler, por quê? É por problema dela, né? Ou problema do sistema escolar que não está ajudando, ou é o problema do método que está sendo aplicado, porque nem todas as crianças vão aprender do mesmo jeito, entendeu? Mas então, também assim, tem, né, Rosa, a questão política em que a Secretaria da Educação, o Ministério da Educação, o Ministro da Educação
de repente está levando alguma coisa com isso. Então, os livros, eles são praticamente já pré-determinados. Por quê? Porque eles são, entre aspas, eu considero gratuitos, e aí o professor, for um professor acomodado, ele vai pegar aquilo que a escola lhe impôs, aquele material, e ponto final. Ele não procura estudar e aplicar a sua própria metodologia em cima daquele instrumento, né? Então, pode tranquilamente acontecer isso, não é? Tudo depende. Enfim, educação tá péssima, né? Tá. Então, assim, ó, eu peguei um trabalho da médica, né, pediatra, Maria Aparecida Afonso Moisés, ela discutindo aquele projeto de lei de fazer o diagnóstico de dislexia lá em São Paulo, até, na sua terra. Para criança e tal, que isso é bem questionável, né? Então, ela estava dizendo lá que a maioria dos artigos falam do GCPD, e ninguém sabe muito bem o que é isso, mas que é o gene candidato a predispor a dislexia. Eles só falam que já foram estudados e garantem que existem cromossomas, sendo os mais citados 1, 6, 12, 15, que estão relacionados com a dislexia e tal. Aí ela comenta assim, esse GCPD, ele predispõe a dislexia, mas 50 alunos na sala de aula também, professor mal pago também, então tudo isso predispõe. Com certeza. Então aonde é que está a linha de corte entre a dislexia e a educação? Sim. Entendeu? E aí tem aqui, até eu coloquei um binômio, eu acho, deixa eu ver aqui, que Saúde e um educação. binômio, último binômio ideológico, escolarização e medicalização. Isso aí. Essa medicalização é a condição das questões sociais, tentando criar patologias, identificar patologias na educação para justificar, entendeu? Colocar a culpa na doença da criança em vez de resolver o problema sério de educação. Então, tudo isso é muito problemático, porque, por um lado, a criança sai desse processo da dislexia se ela é identificada cedo. Por outro lado, ela pode ser identificada cedo para ser rotulada. Sim. E aí a escola rotula ela, os amigos, acaba silenciando essa criança, né? Ela tem uma expressão que eu acho muito forte. Ela fala, são crianças silenciadas, que são aquelas crianças que a elas são atribuídas doenças e que ela vai se silenciando porque ela não se sente naquela doença e vai fugindo, né? E vai ficando silenciada. Eu acho essa expressão muito forte. Quer queira, então, quer não. eu acho que isso é um dilema que a gente vai ter que viver aí para tentar resolver isso. Sim. Entendeu? Tem que identificar o mais cedo possível, mas ao mesmo tempo não pode rotular. E nem tudo que se acha que é dislexia hoje é dislexia de fato. Sim. Então esse dilema, eu sinceramente tenho que fazer alguma coisa, né? Tem que fazer trabalhar, alguma mas coisa, não sei como faz. Oi. Aqui. Por gentileza, você chegou a identificar impactos medicamentosos com relação à dislexia? Olha, Por exemplo, dislexia não se resolve com isoline. medicina, Não com o remédio. De resolução. Por exemplo, a criança que era pequena, a questão aí do parapsiquismo mesmo, que o médico receita misoline, por exemplo, ou alguns medicamentos. Não, isso que eu estou te falando. Padrão. Vários artigos que eu vi, vários médicos pediatras, vários linguistas, vários estudos dizem categoricamente, dislexia não se cuida com medicamento. Se você ouvir isso até agora, é um momento, tá? Se você ler isso em algum lugar, deve ser propaganda de alguma indústria farmacêutica. Até o momento, eu não vi em lugar nenhum. Eles são taxativos de dizer isso. Como é que se cura a dislexia? Ensinando a estrutura da língua, entendendo a forma de pensar do disléxico, fazendo preceptoria com esse disléxico, entendeu? Fazendo uma educação, uma alfabetização multissensorial através utilizando o tato, o ouvido, os vários sentidos dele, entendeu? Então tem assim, por exemplo, a Associação Nacional de Dislexia diz categoricamente, não é uma doença que se tem que... Eles têm toda a razão. Agora é bom a gente esclarecer uma coisa. Às vezes é dado remédio devido a outra comorbidade da pessoa. Isso é que nós temos que esclarecer bem aí. Então, agora aqui, o que é e de que modo o senhor identifica que alguém tem aura aberta?
A cor da aura é diferente? Pesquisei na internet sobre esse assunto e li que normalmente aqueles que nascem com a aura aberta são ex-suicidas. Isso é verdade? Não. O que o povo quer dizer, isso é outra coisa. O que o povo quer dizer é aquela pessoa que você olha, ela tem um buraco na aura. Então isso é que então essa é uma aura emburacada. Sabe? Não é a aura aberta. A aura aberta que eu estou falando é aquela que é receptiva. Então a consciência aberta. O abertismo consciencial, isso é outra coisa. Então a pessoa receptiva, ela é doadora, ela é assistencial. Isso é que é a aura aberta. Outra coisa, ela não tem bloqueios. Agora, essa aura que você está olhando aí, que alguém falou do suicida, é aquela que você olha, às vezes do lado esquerdo da pessoa tem aquele buraco assim, ó, como se fosse um túnel que abriu, a boca de um túnel, dentro das energias da pessoa. Isso é outra coisa. Para você, tive transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, na infância e adolescência. E ainda persiste certo déficit de atenção na fase adulta. Tenho dificuldade de memorizar a grafia de certas palavras, mesmo tendo o hábito de leitura e facilidade de escrever. Isso poderia ser considerado dislexia? Poderia estar relacionado ao TDAH? O TDAH tem relação, mas não quer dizer um se associa, não. Pode ser uma coisa sem ser a outra. Agora, eu coloquei aqui uma listagem de 12 sinais, sintomas, assim. Eu coloquei os principais, que tem, assim, cada livro que você vai ler tem uma série de outros. Eu coloquei aquilo que eu julguei que fossem mais importantes, assim. E o que normalmente se vê é que se você tem de 7 a mais sintomas, é possível que você tenha dislexia. Só que assim, olha, eu fico vendo que é importante você saber a forma de você pensar, é importante você saber se tem ou não dislexia, mas o mais importante é você criar métodos pessoais para você superar as suas dificuldades. Entendeu? É o que a gente está chamando aqui de adaptaciologia. É procurar, de alguma maneira, superar essas dificuldades. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Quando eu tenho que fazer alguma apresentação em congresso, alguma apresentação aqui, eu meio que dou aula para as paredes, né? E toda vez que eu engasgo, aí eu fico pensando qual é a palavra que não me deixaria engasgar. Aí eu coloco do lado aquela palavra, porque aí quando eu estiver fazendo a palestra, né? Eu olho para aquela palavra e eu desengasgo, entendeu? Então isso é uma maneira que eu encontrei. Agora, cada um vai encontrar a sua, né? Professora Rosa, poderia correlacionar a falta de posicionamento na vida com a dislexia? Olha, a falta de posicionamento da vida tem tantas causas. Eu não sei se a dislexia... Porque assim, a dislexia, se não for bem trabalhada, pode criar uma autoestima muito baixa. Essa autoestima muito baixa pode derivar daí alguns outros problemas, né? Como raiva, ciúme, inveja. Eu tenho até aqui uma lista aqui que eu fui catando aí das coisas que eu li, né? E aí, a partir disso, mas então assim, não é a dislexia que causa isso. É a falta de enfrentamento à dislexia que causa isso. Tá certo? Então... Tem o sentido ectoplasma escorrer apenas no ouvido direito. E, obviamente, a manifestação de prurido. Nada que seja insuportável ou inconveniente. Mas será assim por toda a minha vida de tenepsista ou com o tempo irá sumir? Primeira coisa, você fez exame do ouvido? Seria bom examinar, né? A cera, qualquer coisa. Vai ver que está saindo. Problema de alergia, tem uma série de coisas aí. Tem alguma relação com a paragenética, algum processo kármico? No simples fato das pessoas acenarem umas para as outras, ocorre emissão de energia? O tenepsista pode acenar à vontade ou seria mais conveniente preservar a energia para a prática energética? Não, aí depende dele, o que ele vai fazer, se a intenção é boa, deve socorrer tudo que puder. Agora, é bom você examinar seu ouvido direito. Infelizmente, o maior problema desses transtornos, hoje em dia, é o diagnóstico errado ou atrasado. O que a perpetógrafa pensa sobre isso? Eu penso exatamente isso, que é o problema do diagnóstico,
Porque assim, ó, o diagnóstico, não existe diagnóstico clínico, tipo fazer um exame de sangue e saber se tem dislexia ou não. Aí tem o problema das imagens que estão surgindo agora, mas isso é um saco sem fundo, porque ainda não está totalmente comprovado. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, com o negócio de diagnóstico de umas pesquisas, né, que começaram a ser feitas, eu não sei se fala assim, mas Galaburda. Você conhece você já ouviu falar dessa pessoa? É um pesquisador. Ele, de 1970 a 1980, ele disse que a dislexia é a assimetria de neurônios no plano temporal e ectopias neuronais em córtex, tálamo, cérebro, enfim, fez um monte de coisa. E aí, a pergunta que foi feita e os ditos normais, né? Ou seja, aqueles que não têm dislexia, foi feita essa análise? Aí, ele mesmo, em 1987, chegou à conclusão, num outro trabalho, que 16% de cérebros de pessoas normais tinham simetria no plano temporal, que antes ele tinha associado à pessoa disléxica. Mas é claro, você vai fazer... Aí tem essa professora, ela fez vários questionamentos interessantes, essa Maria Aparecida Afonso Moisés. É assim, você vai fazer um exame de imagem, mas qual é o instrumento que você vai usar? Você vai colocar a pessoa lendo. Então, vai usar a linguagem para ver se ela tem dislexia ou não. Se ela não sabe ler, qual é o resultado? Dislexia. Entendeu? Então, assim, é usar um instrumento para medir a própria causa. E aí tem outra pesquisa que fizeram com americanos, puseram 16 americanos, também em máquinas de imagem. Aí não apresentaram, lendo inglês, não apresentaram dislexia. Puseram esses mesmos 16 lendo espanhol, todos eles viraram disléxicos, na mesma hora. Entendeu? Então, daí, essa questão aí desse diagnóstico ainda não está ainda um diagnóstico preciso. Agora, a dislexia é um fato. Então, entendeu? É uma condição bem complexa, porque ela tem uma linha de corte aí com a medicina, com a educação, neurologia, e fica aí nessa neurociência. Ainda não tem um diagnóstico clínico. Eles chamam de diagnóstico diferencial. Mas aí essa mesma professora diz que diagnóstico diferencial é diferente de critério de exclusão, que eles usam diagnóstico de exclusão. Mas é diferente de critério de exclusão. Fazer um diagnóstico por exclusão é uma coisa complicada. Então, por exemplo, essa lei, né, que estavam querendo aprovar, se a criança tivesse pai alcoólatra, família divorciada, ele já estaria fora, porque não poderia fazer, já estaria excluído. Então, a pobre coitada da criança que tivesse a família estruturada, entre aspas, ninguém sabe hoje o que é família estruturada, né? Mas vamos supor família estruturada, se a criança tivesse família estruturada e não tivesse pai bêbado, e se tivesse alguma dificuldade de aprender a ler e escrever, essa já era disléxica. Você está entendendo? Então, é um problema sério esse diagnóstico, é um problema bem sério. Essa questão do diagnóstico, por isso que é importante reforçar o que você colocou aqui na fatologia, que é o diagnóstico multiprofissional. Então, nunca pode ser, vai no médico, o médico manda um exame, ou tomografia, é disléxico. Não. Né? Tem que fazer exames realmente da cabeça, multifatorial. Mas precisa verificar se não há questão genética, se não há uma lesão no cérebro, se a criança foi alfabetizada, se ela está em processo de alfabetização, se ela já alfabetizou, que etapa que ela está, testes fonoaudiológicos. Né? Então tem que fazer testes, pedir para a criança falar a palavra de trás para frente, de frente para trás, repetir números, cada vez maior número de números, 3 números, 5 números, 6 números, 10 números, para ver o limite da memória dela. Então tem uma série de testes para serem feitos. Problema de visão também. Problema de visão, problema de audição. Então tem que fazer um check-up geral para poder chegar na hipótese da dislexia, antes eliminando tudo isso aí. Você está me lembrando um caso que aconteceu eu com a minha filha, né? Quando a minha filha saiu do colégio primário, né, e foi para o secundário, a primeira prova de português dela foi uma nota baixíssima. Aí eu fui olhar e eu vi que a leitura interpretativa dela era assim, fazia uma pergunta, ela repetia as primeiras palavras do parágrafo. Fazia outra pergunta, ela respondia as primeiras palavras do segundo parágrafo. Foi assim. Aí mas o que
fui. Aí eu percebi, assim, alguma coisa estava errada. Ela não estava lendo. Aí eu levei no oculista, ela estava com problema de visão. Ela não lia, não conseguia enxergar. Entendeu? Fosse eu levar para um neurologista, ela estava disléxica. Entendeu? Professor, tenho habilidade parapsíquica e tenho realizado a movimentação de energias. Porém, ainda não cheguei ao EV. Noto que as crises de labilidade estão aumentando a frequência. Pela sua experiência, qual deve ser o motivo disso estar acontecendo? Pois acredito que deveria estar acontecendo o contrário. Escuta, aí é o caso da gente ver se não tem boi na linha. Sabe o que é boi na linha, né? Olha bem se não tem assédio nessa história. Professor, eu queria perguntar uma coisa em relação ao que falou há pouco, que a hipótese do disléxico era de ser extraterrestre, né? O que? Eu não entendi aí. Do disléxico, colocou a hipótese do disléxico ser extraterrestre. Sim. Mas a gente, se é extraterrestre, já está aqui desde a China, já faz assim um bom tempo, Não, né? mas é que a pessoa, ela chegou e não se adaptou Mesmo... ao problema. Igual uma Quantos pessoa milênios... que chega aqui, Mas quantos anos já uma vão? consciência, ela chega aqui e não se adapta ao psicossoma do jeito que é nesse planeta. Tem problema. Mas a gente já está aqui nesse planeta já faz um bom tempo. Não, mas esse negócio de estar aqui não quer dizer nada. Gente, 10 milhões de anos não é nada. Né? Nada, nada. Ah, então pode continuar disléxico. Sabe nada, a pessoa veio, ainda era um dinossauro danado. Tá bom. Fóssil. Tá bom, então eu agora tenho aqui umas perguntas para a Rosa, que eu também me enquadro aqui, então há muita coisa que eu gostaria de perguntar para você, mas você está bem acelerada, nem dá para a gente perguntar. Ela está respondendo e está perguntando sozinha. Não, eu não sou disléxica, que isso? Eu sou disléxica e hiperativa, portanto já estou me enquadrando aí também. Escuta uma coisa, quem é aqui que é disléxico, reconhece que foi disléxico ou que é disléxico? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas pessoas tem aí? 9. Quantas pessoas tem aí hoje, hein? Alô, quantas tem aí? Você olha para mim? Vamos ver o percentual de dislexia aqui. Agora, só ver que essas pessoas que estão aqui não tem muito problema com leitura e com escrita e nem com a a questão parte de vocês, interpretação. eu dou a né? banana para a sua dislexia, porque vocês não são assim. Pois é. As coisas que vocês fazem não aparecem. Pois é, mas é porque... Quantos são? 50? Então quer dizer que o processo é de 20%. É, 20%. 18%, mas 20%. Mas aí com os números eu não tenho problemas não, eu tenho problemas com letras. Pois é, o aí V, é que o B. muda. Nossa. Por isso que é difícil, por exemplo, você tem que conviver com a pessoa e ver várias manifestações. Não pode ser só uma linha só. Até existe hoje, um leque muito grande de variação, assim, de efeitos da dislexia. Eu noto muito em mim o V e o B, por exemplo. O E, V, a letra V, a letra B, a letra F. Eu troco essas. Então, mas isso já é... Isso troco e continuo trocando. E já presta atenção, mas continuo trocando. Agora, com números nunca troquei Uma nada. outra coisa também é o seguinte, é o percentual de dislexia. Isso, exatamente Às isso. vezes é muito pequeno. A maioria dessa turma que está falando isso aqui, ó, aqui tem pra pouca você, coisa, sim. é muito pequeno. Outra coisa também é o Tem seguinte, tempo. não pode esquecer que todo mundo no processo de leitura e de escrita troca. Na aprendizagem também troca. O que acontece com o disléxico é que ele erra mais. A frequência é maior. Mas errar, trocar, é até natural. Entendeu? Então, assim, não é assim, troquei uma vez, sou disléxica, não é isso. Não, eu troco Agora, uma isso. coisa que me caracteriza... Não. E tem outra coisa também. Todo mundo pode trocar uma palavra, uma condição, dependendo se está para falar rápido, para defender uma ideia, ou se está cansado, ou se não dormiu direito. Isso é outra coisa. Não, Tem nada a ver. agitou, eu troco tudo também, entendeu? Eu mesmo, às vezes, estou falando aqui, eu falo a outra palavra, eu falo o nome daquela pessoa que eu estou falando antes, para falar a segunda. Então o povo tudo reclama na mesma hora. Não é isso. Agora, uma coisa que eu acho que caracteriza bem a dislexia... Não tem nada a ver com dislexia. Uma coisa, hein, pessoal, que eu achei assim, fantástico, por isso eu botei no primeiro aí, que caracteriza bem a dislexia, é o que o pessoal chama de fracasso inesperado. É aquilo que você sabe, você tem certeza, por exemplo, que xícara escreve com X. Aí daqui a pouco você está escrevendo com pressa, quando você vai olhar, você bota com CH.
Você tem certeza, entendeu? Então, são esses fracassos, assim, inesperados. Você sabe que aquilo é assim, e você não percebe que você faz diferente, mas, assim, na hora você não percebe, mas, assim, 1 segundo depois você volta. Então, assim, por que o dislexo anda mais devagar? Porque acabou de escrever? Tem que ler de novo o que escreveu. Uma outra Entendeu? coisa também, ignorância não é dislexia. Ah, não é? Pois é, que a ignorância, por exemplo, aquela pessoa que não conhece a palavra e escreve errado, isso é demais. Aqui isso tem um monte. isso é desgraçado. Ou aquela pessoa que pronuncia errado. Né? Quais são as palavras? O que mais? Não, mas isso tem um problema de cultura. Por exemplo, na minha terra, na minha terra, professor, o pessoal não chama tábua, chama tauba. É, tauba. Então, pois é, não, mas isso aí é regionalismo. O pessoal chama tauba. Isso é outra coisa. Isso é regionalismo. Eu, por exemplo, chamava consciência. Não, e na minha terra que tudo é chamava trem. nascimento. E na minha terra que tudo é 12. É o trem ali, o trem lá, o trem aqui, o trem lá, o trem aí, trem. Acabou. Por exemplo, 12. Isso é regionalismo, não tem nada que ver, não. Hoje eu fiquei assim. Trem bom, que isso? Eu fiquei atenta aqui para falar 12. Advogado. Oh, Rosa, você pode falar aqui na parafatologia o parafato de a consciência não ser tábua rasa? Ah, sim. É porque, assim, olha, o que é tábula rasa? É uma hipótese, né, de que a pessoa nasce e vai começar tudo do zero agora. Tá? Então, a gente, que trabalha com a paragenética, a gente sabe, com a holomemória, a gente sabe, tem certeza, tem convicção íntima de que não é assim que a gente vai ver a consciência, né? Então, quando a consciência nasce, ela já tem uma bagagem muito grande, né? Então, a dislexia já vem da paragenética, é isso? Não estou falando isso. Estou falando que a pessoa já tem uma bagagem muito grande. E essa bagagem muito grande, ela pode ser um facilitador de superar, de se adaptar à condição da dislexia. Adaptar não é ficar conformada com a dislexia, não. Adaptar é arranjar um jeito de resolver aquela situação. Tá certo? Entendeu? É ao contrário do que você está falando. Há uma hipótese de que a dislexia seja genética. Tem assim, porque já se viu que onde tem um disléxico identificado, em geral tem mais pessoas na família. Mas isso não é só a condição, não é só essa condição, porque a gente sabe também que o cérebro ele se compõe, ele vai se conformando pelas experiências pessoais e pela cultura, né? Onde ele vive, pelas atividades da mesologia, né? Então o cérebro vai se mudando ali, ele é plástico para isso. Eu tenho aqui então não é só a questão da genética, mas é também. Tem aqui outras dúvidas, na fatologia, na página 2 também. Aqui a necessidade 1, 2, 3, 4. Na quarta linha, a necessidade de maior tempo para mudar de bloco. Está relacionado com a dislexia? Tá, também. Agora, antes de eu passar para essa pergunta, você falou o negócio da paragenética. Eu acho que no início o professor Valdo falou alguma coisa de que às vezes a gente vem, né, com uma formatação, chega aqui, pega um corpo que não está se adaptando e aí cria um processo meio disléxico. Então, pode acontecer também. Mas no caso da tábula rasa, não foi isso que eu quis dizer, tá? Agora, o que você falou agora... a necessidade de maior tempo para mudar de bloco. Isso, então. Isso eu já vi o professor Valdo falando, que a pessoa tem dificuldade de mudar de bloco e tal. E eu sinto em mim também. Então, por exemplo, se você está fazendo uma atividade está assim, primeiro que o disléxico leva um pouco de tempo para ele emergir ali entrar no bloco. E aí, quando ele está naquele bloco ali, ele leva um tempo assim para ele assimilar aquilo. Aí, quando ele entra, ele vai veloz, igual um foguete, ele entra em velocidade cruzeiro, como o pessoal diz, né? Aí ele leva um tempo para sair também. Então, assim, dá uma preguiça, dá uma coisa assim meio chata, vontade de dormir, vontade de fazer alguma coisa, menos de fazer outra coisa. E você já tem assim alguma forma para educar isso? O negócio é fazer, O negócio é você dar ordem para você. Para sair de bloco. Não tem jeito, eu tenho que sair, eu tenho que fazer isso aqui. A melhor coisa é você ter um planejamento. Eu não sou muito assim ortodoxa comigo não, entendeu? Até porque eu já estou numa certa idade, eu tenho que me respeitar.
Mas assim, mas eu acho que, por exemplo, ontem eu tive que fazer isso na marra. Ela é a deusa Minerva. É por causa disso. Ontem eu tive que fazer isso na marra, professor Valdo. Eu não pude vir ontem, né, porque eu estava preparando a aula para de noite, atoladíssima. Quando eu assisti a tertúlia pela internet, só ouvindo, quando eu vejo que meu verbete foi sorteado para hoje, né? Eu, caramba, tanto tempo, logo amanhã eu tinha que dar aula à noite, tinha que acabar de preparar a aula. Aí eu fui lá, acabei de preparar a aula, e aí, para trocar de bloco, não teve chilique, eu tive que trocar, entendeu? Porque eu tinha que começar a entender meu verbete de novo, porque eu já tinha... já tinha um tempo, assim, passou um mês, o verbete pronto, eu tenho que estudar tudo de novo, né? E aí, assim, mas eu fui ficando mais calma, assim, vai ser. Entendeu? Então, mas aí eu Rosa, tive que fazer. Então, o que eu estou falando, de ontem eu não dei tempo para me adaptar. Eu tive que me adaptar na marra. Você entendeu? agora esquece esse verbete para fazer os outros 50, tá certo? Ô, Rosa, aqui, Luci. Fala, Luci. Ó, Rosa, esse teu verbete, ele é sensacional, seja para os professores diretamente, ou para qualquer outra pessoa, para um autoconhecimento, porque não só para o professor que alfabetiza, que está nas primeiras séries, mas também para os professores aí que estão lá na frente. Não, ele é bom até para o professor disléxico. É fora de série, Eu não li totalmente, mas parabéns, viu, Rosa? Obrigada. E o seu verbete não foi, como é que é? Você falou sorteado, ele foi indicado. Tá bom. Agora, tem uma coisa aqui que eu acho que é assim, olha, na pergunta eu falo, né, se qualquer um daqui pode perceber que tem algum tipo de, algum sinalzinho, assim, de dislexia, não é para se rotular como disléxico, não, porque isso não tem importância, esse rótulo. O importante é que qualquer um tipo desses atrasos, qualquer tipo dessas imaturidades, qualquer tipo desse tipo de problema, de sintoma, que vão montar aí a questão da dislexia, ele atrapalha o taquipsiquismo teático. Então, assim, cada um de nós pode, independente de ser disléxico ou não, saber se tem algum desses itens, e tem muitos mais, eu só coloquei 12 aqui, mas tem muitos mais. Eu acho que isso é bom também até para os não disléxicos, entendeu? Rosa, pode explicar aqui, então, nesse que estava falando, o número 12, atenção ao ler, principalmente em voz alta e em fazer testes. Então, como é que isso relaciona? Então, é assim, você sabe, você se reconhece diferente do outro. Por quê? Por exemplo, você vai ver um filme, as pessoas já leram um filme, já estão dando risada, você está acabando de ler ainda. Então, você sabe que você é mais lenta, né? Aí está numa conversa, todo mundo já está rindo, você ainda está ouvindo para poder rir depois. Então, você sabe que você tem uma lentidão um pouco maior, tá certo? E aí, na hora que você vai ler em voz alta, você sabe que você troca também e que você não tem aquela leitura linear, tá certo? Então, quando você está lendo silencioso, não tem problema, porque a tua vista vai e volta, assim, e você dá o seu tempo. Mas quando você está lendo em voz alta, você não tem esse tempo. Aí você se contrai, você fica tensa. Eu até bem pouco tempo eu não li em voz alta. Entendeu? Agora, Rosa, você acha que esse livro, O Dom da Dislexia, isso é eufemismo? Eu não acho não, professor Valdo. Você leu esse livro? Eu li. Foi a presente da Cristiane Ferraro para mim. Foi esse livro aqui que me ajudou a ter coragem de fazer esse verbete. Porque é uma loucura, né? Fazer um estudo desses. Eu não sou médica, não sou... Mas esse aqui me deu uma vontade tão grande, porque assim, a gente só vê o lado negativo. Mas você acha que é um dom? Não, bom não é. Eu faço aqui, eu tenho pois uma... mas se não é um dom, é um eufemismo. Não, se é um dom, entendi se eu falar se é bom. É assim, eu estou falando é um dom. Aonde aqui, alguém aí tem alguma doença que seja um dom? Alguém aí tem? Não, professor Valdo. Dislexia na minha terra é doença. Ô, professor Valdo. Isso é dom para vocês? Não, olha só. É a vovozinha, isso aí é eufemismo, está mal feito. Não, olha só, o que ele fala como se fosse Nós temos dom? que clarear as coisas, o negócio tem que ser realista. Não, aqui. mas olha só, o que ele chama de dom aqui? É a capacidade de você ver de uma maneira diferente. Isso é um dom da pessoa. É igual uma habilidade, por exemplo, de fazer uma pintura muito bonita.
É nesse sentido. Sei. Entendeu? Agora, mas a vovozinha também é nesse sentido, ainda é um eufemismo. Não, vocês não acham que seja? Mas assim, é porque assim, a maioria deles não considera a dislexia uma doença. Ele é um serial mecanismo, killer. é um ele movimento tem o dom diferente. de matar as pessoas em série. Ele é fora de série. Não. É um assassino matemático. Não, isso vai. Aqui, ó. Doença é doença e fim de papo. Nós temos que admitir isso. Não, mas assim, é um ponto de vista. Isso aí né? é processo. A psicologia lança muito desses. Não, ó, esse autor aqui, Não, esse autor aqui não é só dislexo, ele foi... Ele é autista também. Ele foi autista até 19 anos. Ele é autista. Ó, esse autor aqui, ele foi autista até 19 anos. Com 39 anos ele venceu a dislexia. Sim. E hoje ele é dono de uma escola, um centro, assim, que ajuda um monte de crianças que são disléxicas. Sim. Esse livro aqui, obviamente, ele não fez sozinho, ele fez com a ajuda de um outro autor aqui, que ajudou ele a colocar no papel as coisas que ele tinha. E ele defende a questão... O inglês dele, o dom é gift. Gift é uma pessoa bem dotada. Está totalmente errado. Me perdoa o mau jeito, mas está. Agora é coisa de americano para vender. Valdo, coisa de psicologia. Mas eu achei que foi Eu concordo, acho que o dom da dislexia é eufemismo. Até foi uma discussão até que eu fiz com a Rosa, ela pediu para eu revisar o verbete dela, a gente ficou discutindo isso. Eu tenho que e eu agradecer. insisti com ela, dislexia é transtorno, é desordem. Né? A gente ficou falando bastante disso. Mas isso é muito sério. E assim, mas eu dei até o livro para ela porque Já é um pensou, livro... Eu vou chegar para você e falar assim, há 51 anos eu tenho o dom da hipertensão arterial. Mas e assim, a vovozinha, fica onde? Mas, professor Valdo, faz 51 anos que eu tenho hipertensão. Isso é uma doença, bola. Não tem nada de dom isso aí, não. Não, mas é porque assim... Que é isso? Não, olha só, professor Valdo, eu respeito sua opinião, mas assim... Mas é bom a gente esclarecer isso. Eles não falam que é doença. Nós estamos aqui para falar a TARES, é a tarefa de esclarecimento. Temos que falar isso aí. Por exemplo, professor Valdo... O que eu acho que ele tem de bom, eu acho que ele errou no título, mas o que esse autor tem de bom é que ele tem autismo, tem dislexia, ele tem um tanto de dificuldade e ele superou, entre aspas, no sentido de ajudar os outros. Mas agora o título é errado. Não, eu sei. E ele tira o estigma da dislexia. O que eu acho legal do livro é que ele tira o estigma no sentido da pessoa superar, que eu acho que é isso que a Rosa está querendo dizer. Nós temos que fazer a tarefa do esclarecimento. Não podemos estar tapeando os outros mesmo com o título errado. Mas o título foi infeliz mesmo. Não importa chamar de dom, mas assim, por exemplo, essa habilidade da pessoa disléxica, né, de ver em imagem e não ver linear, é uma dificuldade. É por causa do sistema... A hipertensão, ela é ótima. Ela aciona a pessoa, põe fogo no traseiro da pessoa. E daí, que besteira é essa? Eu dou isso como vantagem? Não. A hipertensão faz você ficar o quê? Ativo. Não, mas por exemplo, vou insistir mais um pouquinho aqui. Não estou defendendo na palavra dom, não, mas a habilidade. É assim, por exemplo, a capacidade que se vê de maior propensão para os disléxicos de saber resolver, de ter de dar solução a questões inusitadas, diferentes. Isso não é uma habilidade. Eu vi que você citou o livro da Graça. Ela caminhou certo. Hiperatividade eficaz. Ela soube colocar o qualificativo. Ele não soube colocar o substantivo. Eu coloquei no livro da Graça. Agora, nós temos que falar essas coisas aqui, esses detalhes, que a tarefa do esclarecimento é isso aí. Entende? Eu sou da picuinha, você sabe. Eu sei. Eu olho olha lá, ele está ficando igual a mim. A mim sou eu. Não é o a mim, não. Ele está ficando do mesmo jeito. Porque ele está olhando até o psicossoma do pingo do i. Eu vou escrever. Posso? Dislexia eficaz. Se fosse, seria outra coisa. Ele não soube usar a palavra. Rosa, aqui, Jussara, aqui na página 2, na fatologia, na 5ª linha, o voo de pensamento. Podia explicar um pouquinho? Olha, esse voo de pensamento é o seguinte, o disléxico, quando ele
quando ele está ou ouvindo alguma coisa, que ele tem dificuldade às vezes, porque assim, olha, gente, tem um leque muito grande de variações de dislexia, tá? Então, assim, eu coloquei tudo meio que misturado. Eu estou falando sobre a consciência disléxica, eu não estou estudando a dislexia em si. Mas, assim, então, alguns tipos de disléxicos, como ele tem dificuldade de ficar acompanhando linearmente a fala do outro, o outro está falando e ele começa a imaginar as coisas. Né? Então, ele começa a imaginar, por exemplo, a pessoa está falando, a árvore está florida, ele já vai ver a árvore florida. Mas daqui a pouco da árvore florida, o outro continua falando e ele continua botando o passarinho da árvore. Então ele está voando. Entendeu? Escuta, Rosa, eu estou muito impressionado com o título desse livro e vou escrever 2 livros agora. O dom do lesbianismo e o dom da homossexualidade. O que você acha? Mas, professor Valdo, dislexia não tem nada a ver com homossexualidade. É a mesma coisa, isso é coisa da psicologia. A Organização Mundial da Saúde também gosta disso, gosta de dourar a pílula. Rosa? Professor Valdo, eu vou respeitar o senhor, mas assim, não tem nada uma coisa com a outra, né? A dislexia... A dislexia é um caminho que a pessoa funciona o cérebro de uma maneira diferente. Sei, mas o título... Então, assim, esse funcionamento reconhece, diferente, né? Em vez dele fazer um caminho X, ele faz o caminho X, Y... Não, em vez de fazer um caminho XZ, ele faz XYZ. Só que nesse XYZ, ele ganha algumas coisas que o outro não tem. Ao mesmo tempo, ele perde alguma coisa que os outros não têm. Então é nesse balanço. Isso não diminuiu nada da doença, ela continua. Mas porque acabou, fim de papo. É doença se você comparar. Não, agora você pensou, o Adélio vai escrever um livro, O Dom do Lesbianismo. O povo vai tudo bater palma para você. O dom de ser gaúcho, ele disse. A gente vai bater palma. Vai ser elogio do mundo inteiro para ele. Todos esses que fazem as grandes paradas do orgulho gay, todo mundo vai aparecer para defender. Então, fala. O Adélio disse o dom de ser gaúcho. Eu acho que isso aí é um dom mesmo, hein? Mas eu queria continuar ali na pergunta, Rosa. Isso que tu falasse ali em relação a ouvir de alguém, é a mesma coisa quando se está fazendo uma leitura também, que o pensamento começa a sair fora. Porque tem dislexia de audição e tem dislexia de visão. Então, é porque eu não estou tratando dessa... Tem até num binômio aqui, que foi até a sugestão da Cristiane. Mas, assim, não é bem o foco aqui ficar estudando todos os tipos de dislexia, né? Mas então você pode ter dificuldade na audição e pode ter dificuldade na leitura também. Tá certo? E pode ter as duas coisas. Sim, mas eu queria relacionar... Mas existe uma infinidade de tipos, não são só esses, não. Tá. É que eu queria relacionar o voo do pensamento com a leitura. A questão da Pois é, a mesma coisa. Eu falei do voo do pensamento, eu falei só da audição, mas pode pensar a mesma coisa da leitura. Por exemplo, você está lendo uma frase. A mesma frase eu vou colocar: a árvore está florida. Quando você lê o A, para o dislexo não tem significado nenhum, porque o A não remete a nenhuma imagem. Quando você lê a árvore, aí o dislexo já vê uma árvore. O está também não tem significado nenhum. Então, o disléxico vai assim, por isso que gera confusão e gera desorientação. Ele vai sem significado, com significado, sem significado, com significado. Nesse vai e vem, quando ele chega a ler que a árvore está florida, e ele aí já extrapola e já vai para criando outras coisas. Vai voando o pensamento. Pega o microfone. O dislexo, para ler algo em filosofia, aquilo esquece. Nossa! Quando começa... Aquilo é horrível. Aquilo não faz sentido. Quer saber se é disléxico ou não? Dá algo de filosofia para ler. Ele não consegue entender nada, é uma dificuldade. Eu tenho que ler 10 vezes uma mesma coisa. Isso é verdade, para entender um pouquinho. A filosofia não diz nada mesmo. A prova real que não diz nada é que o disléxico não entende nada mesmo. Porque o disléxico não é burro, não, gente. O disléxico é até inteligente, ele não é burro.
Ele só tem dificuldade de fazer associação com coisa que não quer dizer nada. Então, filosofia é um problema. Rosa. Embora eu adore filosofia, adoro ler aquele negócio, mas é difícil. Tem que ficar fazendo esquema, tem que ficar... Agora, se perguntar aqui no final, viu, professor Valdo? Perguntar no final quantos são, vai aumentar o percentual. Porque eu já sou mais uma que eu não sabia. Rosa. Não, gente, olha só, não precisa se rotular disléxica, não. É só você identificar uma dificuldade e mandar ver para substituir a dificuldade em facilidade. Arranjar o seu dom aí, qualquer que seja ele, mesmo que não seja da dislexia, arranjar um dom para suprir aí qualquer dificuldade. Agora, Rosa, vamos só pensar. Se eu falar assim, o dom da homossexualidade, eu estarei errado, tá certo? Se eu falar o dom do lesbianismo, eu estarei errado. Se eu falar o dom da androginia, eu estarei errado. Agora, se eu pegar e falar assim, o dom da androginia da CL, eu estou certo. Tá. O dom da assexualidade da CL, eu estou certo. Tá. Então, veja, olha o esclarecimento, como é que fica. É outra condição. Então, vamos ver isso com calma. Tá bom. Agora, por exemplo, da dislexia está danado, não tem nem jeito de você usar. Você vai pôr dislexia aonde como dom? Em parte nenhuma, nem para CL não dá. Professor, hoje vários médicos, junto com revista de saúde, indicam o consumo de 1 ou 2 taças de vinho por dia para manter boa saúde cardíaca e a pessoa morrer mais cedo. Não é isso? Essa última sou eu que coloquei. Gostaria de saber o pensamento do senhor sobre isso, se tem algum estudo contraditório do pensamento desses médicos. Olha, eu meto pau em processo de alcoolismo desde a infância. Já trabalhei até como infiltrado dentro da indústria para combater os destilados. O que você quer mais? Acho isso uma vergonha. Esses caras ganham dinheiro das indústrias. Por isso que eles falam a favor do vinho. E ganha dinheiro também dos caras que plantam o vinho, principalmente da França. Me identifiquei muito com o tema do verbete de hoje. Tenho dificuldade de colocar o pensamento linear, apesar de fazer relação e contextualização das ideias. Percebo que tenho dificuldade de me expressar em um debate de ideias, por exemplo. Vejo, no entanto, que a escrita me permite melhor a colocação dos pensamentos por permitir revisar o texto antes de divulgá-lo. A questão do esquecimento e da falta de atenção também são trafares presentes. Minha maior dificuldade é na expressão das ideias em debate, ao vivo. Quais as técnicas mais indicadas para melhorar esses pontos? É passar vergonha em público, né, professor Val? Foi o que o senhor falou para mim. Passar vergonha em público, aí eu faço o que eu falei para o senhor. Eu levo o que eu quero, por exemplo, se eu vou fazer uma exposição, um debate, ou se eu vou liderar, né, um debate, ou se eu vou fazer uma exposição de uma palestra, alguma coisa assim, eu levo alguns ganchos de palavras assim que vão me reorientar. As palavras-chave. As palavras-chave para me reorientar no discurso que eu quero usar. Os descritores. Outro nome que eles gostam de usar é descritor. Descritor. Agora tem uma questão assim que eu não falei aqui, que eu aprendi com esse livro, O Dom da Dislexia, e que, de certa forma, assim, resolve 80% do meu problema. Por exemplo, às vezes eu estou desatenta na leitura. E ele ensina a fazer, ele fala, eu acho bem místico da forma como ele fala, um olho, não sei das contas aqui. Eu chamo meu foco de atenção para o alto da minha cabeça. Não é o coronochakra necessariamente, é para o alto da cabeça. Naquilo que eu faço assim, ó, aí eu consigo ler rapidinho, sem tropeçar, e rapidamente eu consigo ler tudo que eu quero. Sugestão. Agora, isso dá trabalho. Sugestão. Entendeu? Agora, como se fosse um foco de atenção. Só para completar isso que o senhor falou do foco de atenção, do foco da sugestão, teve no primeiro fórum de responsabilidade planetária, eu tive a oportunidade de conversar com uma das professoras que faz pesquisa, né, do cérebro aí. E aí eu perguntei para ela sobre dislexia, para saber o que estava acontecendo de mais moderno, assim. Ela falou assim, olha, sabe o que é dislexia? A pessoa tem que aprender a fixar a atenção e a conservar a atenção. Pronto. Sabe? Todo mundo precisa disso. Todo mundo precisa disso, mas o disléxico precisa mais. Precisa de fazer um esforço a mais. Em parafatologia, na última linha,
O reservatório holominemônico impresso na paragenética, utilizado para recursos compensatórios, poderia ser exatamente a causa da dislexia, isto é, a matriz das parasinapses do paracérebro mal impressa nas sinapses cerebrais, poderia ser a origem do problema? Olha, eu acho que pode até ser, mas aqui eu não coloquei com isso não, porque eu coloquei aqui que o problema, a origem da dislexia, do meu ponto de vista, é o cérebro, né? É o cérebro físico. Então, o que eu coloquei aqui é que esse reservatório holominemônico, esse conhecimento que a consciência traz quando ela ressoma, com esse conhecimento ela é capaz de criar artifícios, de criar meios de resolver o problema criado pelo cérebro dela. Foi nesse sentido que eu coloquei. Ok. Minha filha sempre estudou em escola particular, mas o diagnóstico sempre era de hiperatividade. Até quando comecei a investigar, percebi que era um caso de dislexia na área cognitiva. Através do teste de inteligência, que é o WISC, percebi que a alfabetização dela estava comprometida. Tomei a decisão de colocá-la em uma escola pública, repetindo a mesma série. Auxiliei com palestra para os professores. O resultado foi excelente, pois minha filha se destacou na área da matemática, tanto que montou um grupo para ajudar as crianças com dificuldade de aprendizagem em matemática. Então, às vezes não é dislexia. Eu fui atender uma menina uma vez lá em Niterói, que a minha irmã pediu, que a menina estava apresentando problema, não aprendia nada de matemática. Aí fui lá conversar com a menina, fiz assim os jogos, trabalhei com blocos de lógica, ela não tinha problema nenhum de raciocínio, não tinha problema nenhum de nada, entendeu? Então eu falei assim, o único problema é que ela está fazendo chantagem com a mãe, está fazendo alguma coisa, porque não tinha problema de raciocínio, nem de interpretação, nem de nada. Então, assim, existem muitos problemas que a criança traz com ela, afetivos, de insegurança, algum problema que afeta a questão da alfabetização e que não é dislexia. Isso tem que ter cuidado. Agora, se foi dislexia, felizmente ela arranjou um jeito de superar. Eu tenho uma história minha pessoal também. Quando eu era pequena, eu me lembro disso, né? Minha mãe colocou também numa escola com uma professora particular. E assim, eu odiava aquela professora, porque eu decorava lá a lição era aquela cartilha, o bebê está na bacia, né? Aliás, o bebê, a gente não fala bebê. Alguém aqui fala bebê? Todo mundo fala neném, né? Então, bebê não tem significado nenhum para a criança, né? Então, o bebê estava na bacia e eu decorava aquelas lições, chegava lá, a professora fazia um quadrinho assim, com uma janelinha, e queria que eu lesse os pedacinhos ali. E eu não sabia aquilo de jeito nenhum. E aí ficava me ridicularizando. Eu sei que em pouco tempo, em 2, 3 meses, eu falei com minha mãe que eu não queria ir, enfim, aconteceu lá um negócio lá do Aipim, eu não fui mais. Aí a minha mãe colocou com uma outra professora no quarteirão seguinte. Em 6 meses, eu não me lembro, como não ficou trauma, eu não me lembro como é que foi o método de alfabetização. Eu só sei que em 6 meses eu aprendi a ler, escrever, fiz a primeira série toda e eu já podia ir para a segunda série no ano seguinte. E é o que tem aqui, que não fui eu eu vi no livro isso, né? Que o dislexo, ele demora um pouco a aprender a ler e escrever, mas ele é capaz de aprender muito rápido quando ele vence essa barreira. E foi o que aconteceu comigo. Então, eu acho que... Eu nem sabia que eu era disléxica. Eu fui saber que era disléxica quando eu li o livro da Graça. Então, assim, eu já estava morando aqui, já era doutora em matemática, já era... Rosa, posso perguntar? Em parafatologia, você colocou assim, o processo de codificação e decodificação da sinalética, né? Do disléxico enquanto questão de pesquisa. O que eu queria ver, se tu chegou a observar alguma coisa, se a dislexia pode influenciar nas percepções parapsíquicas. Assim, vocês estavam falando sobre a questão de ver imagens, né? Se pode assim, influenciar no tipo de parapsiquismo e também na leitura, na interpretação que se faz dessa parapercepção. Eu tenho uma hipótese minha, que o parapsiquismo mais fácil para o disléxico é o impressivo, né? Para mim, uma hipótese básica, assim, até porque o impressivo é a impressão da imagem, né? E o disléxico trabalha com imagem. Mas fora isso, essa aqui foi mais teórico mesmo, porque assim, se o disléxico tem problema
na decodificação dos símbolos e na codificação depois, né, do que ele aprendeu dos símbolos, né, por isso que é a leitura e a escrita, eu imagino que nessa codificação e decodificação possa haver alguma coisa. Se bem que eu estava interessadíssima de estudar dislexia, porque eu queria entender também a questão do olfato nessa história toda. E aí eu descobri, eu não fiz medicina, tive que estudar dislexia para descobrir uma coisa óbvia, que o olfato é o único que não vai para o tálamo, né? Todos os outros sentidos ele é recebido primeiro pelo tálamo e depois que vai seguindo o caminho. Só que, na pergunta que eu fiz a essa mesma pesquisadora que esteve aqui, ela disse que depois que o olfato chega onde ele tem que ir, no bulbo olfativo, né? Ele aí entra em contato, ele pode começar a fazer o mesmo percurso que os estímulos, né? Visuais, auditivos, vão fazer. Então, pode haver uma alteração aí, que é o que eu estava interessado de estudar também. Eu não vi nada disso escrito, só ela que me falou. Então, a partir disso tudo, é que eu achei que tem que ser pesquisado. Eu também não sei, eu não fiz pesquisa nenhuma. Sim. Mas eu acho que deve ser um bom objeto de pesquisa. Pois é, achei interessante. Coisa, se atrapalha, se não atrapalha, entendeu? E outra questão O que também... eu sei que atrapalha muito a codificação da sinalética é a falta de organização. Isso eu sei. Que o disléxico daí não tem um pouco de falta de organização, mas aí já não é da dislexia. Já é consequência do que a pessoa faz com a dislexia que tem. Entendi. Entendeu? Uma coisa é você ter dislexia, outra coisa é você deixar acontecer coisas em consequência daquela dislexia. Só mais uma questão. A Graça falou sobre a necessidade de maior tempo para mudar de bloco. Então, levando também para a parte parapsíquica, bioenergética, teria também uma maior dificuldade de desassimilação? Na hora da assimilou, tem mais dificuldade de desassimilar também? É possível, eu não tinha pensado nisso não, mas eu acho que é possível sim. Porque assim, você assimila e fica naquela, né? Até você se dar conta de que tem que mudar de bloco e desassimilar. Eu, pessoalmente, tenho essa lentidão aí para desassimilar. Às vezes, quando eu lembro que eu tenho que desassimilar, eu já estou assediada, entendeu? Ah, entendi. Você tem a dificuldade Então, tem que ser mais esperta com isso. Agora, disléxico ou não, a maioria aqui tem isso. Então, sim, eu acho que não é uma propriedade da dislexia, entendeu? Entendi. É uma propriedade aí da falta de atenção com o parapsiquismo, com a coisa mais assim, entre aspas, abstrata, que não é nada abstrato, né? Bem concreto. Obrigada. Rosa, aqui. Fafá, que tem a ver com a mudança de bloco. E aí, por causa dessa mudança de bloco, fazer uma rotina útil é o cão. Porque você tem que fazer uma rotina que você tem um horário cada dia para uma coisa, só que você está mudando de uma hora para outra, não é? Não estou dizendo que a gente não faça, todo mundo tem dificuldade disso. Mas o disléxico, eu fui entendendo. Por isso que é importante a gente compreender que é para poder lidar com isso. Mas você sabe que para mim a dificuldade não é nem só de mudança de bloco. Para mim, assim, o tempo que eu levo numa atividade nunca é aquele que eu penso que eu vou levar. Entendeu? Então, ele caduca o planejamento pelo tempo que eu levo. Às vezes eu penso assim, eu vou levar 1 hora, e levo 3, levo 4, entendeu? Aí a minha organização caduca por causa disso. Isso acontece comigo também. O que eu tive que aprender é o seguinte, não tem problema, não deu hoje, vai dar amanhã, mas eu não desisto, não é isso? Não é percepção de tempo, é pela lentidão mesmo de... Sabe aquela coisa, tudo que você vê, você tem que colocar dentro do seu cérebro para ele processar, então, assim, ver é difícil. Quando está lá dentro, o processo é mais rápido, assim, de raciocínio, de tal, né? E depois, para colocar para fora, é outro parto, vamos chamar assim, né? Então, tem um parto para entrar, um parto para sair. E aí demora, entendeu? Rosa, nessa mesma linha da mudança de bloco, mas como é que funciona a dislexia de audição? Por exemplo, eu convivo com pessoas que têm essa questão. A pessoa não muda de bloco, mas para escutar, ela fica saltando o tempo todo, ela não consegue focar. Então, por um lado, na prática, ela fica focada. Por outro lado, a escuta dela não chega nem a ser seletiva, a pessoa não consegue focar mesmo. Ela fica saltitando. Mas é o mesmo processo, né? Porque a audição também, o som, ele faz o mesmo percurso cerebral. Sim. Entendeu? Que eu chamo aqui de prolixidade, né? Agora, tem uma das pesquisas que eu fiz aqui, a pediatra falou assim, quando você acha que seu filho está com dislexia auditiva, que ele não te ouve, que ele não te... Pergunta se ele quer um sorvete, vê se ele ouve ou não.
Porque, às vezes, aí, a pessoa boa não tá, técnica. a criança não está com dislexia, nada. Ele só ouve o que interessa, entendeu? É seletivo, né? Falta o foco, né? No caso, ela fica focada numa coisa, mas não consegue focar para... Mas isso acontece. Ou dar sequência nos assuntos. Vai até uns primeiros 5 minutos, depois não consegue mais seguir. O que eu acho assim, Fabiana, você que está convivendo com uma pessoa, a pessoa mesmo não percebe, eu acho. Sim. Então, você que está convivendo, vai conversar com a pessoa, mostrar que está assim, mas mostrar com fatos. Entendi. Entendeu? Para ver se ela se percebe e ver. Uma coisa também é o quanto ela está perdendo com isso. Sim. Não é você que está perdendo, é ela que está perdendo. Tá. Porque é só ela que vai resolver essa condição. Agora, tem aqui também na terapeuticologia a coisa da fonoaudiologia também que ajuda. Porque, assim, ó, como te falei, como está aqui, tem os níveis de dislexia de leve até muito grave. Então, tem a maioria, a condição principal é a própria pessoa saber resolver o problema, né? Tá. Mas, assim, tem alguns casos que tem que ter ajuda. Não é de remédio, mas é de fonoaudióloga, de linguista, de pessoa na área da língua, né? Porque ela tem que saber, conhecer a estrutura da língua, sabe? Eu me lembro que eu estudava esse negócio, não sei se vocês sabem, por que antes de P e B se escreve M? Por causa do P e B ser bial e o M também ser. Então, essas coisas assim, bobinhas, mas que ajudam a beça para o disléxico. Eu aprendi isso no normal. Mas eu acho que isso faz falta para muita gente. E aí vai acostumando o ouvido. Então, é isso que são os princípios linguísticos, que eu acho que o disléxico é bom entender a língua mesmo, como é que se forma a língua. Entendeu? Entendi. Professor Valdo, só uma perguntinha bem rapidinha para o senhor. O senhor respondeu agora há pouco 2 perguntas, uma com relação ao vinho e a outra com relação à aura receptiva. Então, sobre a aura receptiva, o senhor disse, a aura receptiva ela é doadora, assistencial e normalmente não tem bloqueios. De que maneira ela não tem bloqueio? De alguma forma existe algum padrão de bloqueio, mais no sentido a menor? A receptiva é aquela que envolve você graciosamente. Você se sente bem. Tá, então os bloqueios no sentido é porque a pessoa não trabalhou em termos mais de autocognição. Né? Não chega a ser grave ou escrachado nesse sentido. Ela é receptiva. E aí, com relação ao rapaz que perguntou sobre o vinho, a sugestão, por que ele não bebe suco de uva, já que tem tantas... Sobre o quê? O rapaz que perguntou sobre o vinho, né? Sobre o copo de vinho. Sim. Por que ele não bebe suco de uva? Até há pouco estava... É isso que o povo fala, mas a gente não deve falar nem isso. O negócio é ficar louco, porque se a pessoa está viciada com álcool, o suco de vinho vai criar problema, ela não vai sair do álcool. Ah, tá. Está entendendo? Entendi. É um problemão isso aí. Ô, Rosa, Tá. Oi. Rosa, Oi. aqui a Cida. Sim, fala, Cida. Na página 2, fatologia, de cima para baixo, as trocas lexicais involuntárias. Você poderia aprofundar um pouquinho? Assim, é você trocar algum léxico por outro, alguma palavra por outra, uma língua, uma letra por outra. Então, assim, vou te dar um exemplo que aconteceu comigo há uns 15 dias atrás, eu preparando aula, para dar aula e fazendo revisão de verbete. Por exemplo, tinha lá uma contribuição lá de um neoverbetógrafo que dizia assim, efetividade. Aí o disléxico não fica lendo letra por letra, ele lê a palavra inteira. E como eu já estava... Eu leio mais afetividade do que efetividade, quando eu li em casa, sozinha, quietinha, eu li afetividade. Só que o texto não fez sentido, aí eu voltei, não, isso aqui é efetividade. Aí quando eu cheguei na hora da aula, eu li de novo afetividade. Então... E o outro foi um outro verbete, que o rapaz colocou cromologia, e eu não estou habituada com cromologia, eu estou habituada com cronologia. Mas não, sabe, assim, eu só fui ver que não era cronologia quando eu vi que o texto não fazia sentido, porque assim, na minha condição pessoal, o meu artifício maior, assim, eu não quero usar a palavra arma, mas o meu instrumento, a minha habilidade maior, a minha ferramenta maior para superar a dislexia é o raciocínio. Eu acho que eu tenho um raciocínio muito rápido, muito assim, coerente, né? Então, assim, eu estou na metade da frase, eu já vi que não faz sentido, eu volto. Entendeu? Aí eu vi que não, isso não faz sentido de cronologia aqui. Aí eu volto e é cromologia. E aí, quando eu fui falar com a pessoa, isso eu vi antes, quando eu fui falar com a pessoa, eu falei de novo, entendeu? É um negócio assim que não aprende, sabe? É isso que a gente fala que é o fracasso inesperado.
Você sabe que é, você se prepara para aquilo e não adianta. É uma coisa assim que parece uma venda nos olhos. Entendeu, Cida? Ô, Rosa, só para complementar a questão da Fabiana, e agora na verdade você deu um exemplo de dislexia visual, que é quando você lê errado, né? E no caso da Fabiana, auditiva, é quando a professora está na escola dando uma aula e fala, por exemplo, os animais, aí fala macaco. Aí a criança escuta camaco. Aí ela, camaco? O que é camaco? Aí aquela vácuo, aí dá o branco sem significado, ela não entende. Aí fica sem entender. Aí ela vai perdendo a aula, porque ela não consegue acompanhar o que a professora está falando, porque ela está escutando errado. E não é problema auditivo, só para reforçar. A criança não pode ter problema nem auditivo nem visual. Isso. É um problema de interpretação cerebral, do que ela escuta e do que ela vê. Mas não há problema no aparelho, né? Não tem problema de escolaridade, não tem falta de... Fisiologicamente está tudo saudável. Tá? É na interpretação do cérebro, porque é o processamento linguístico no cérebro. É isso que falha no disléxico. Isso gera então, isso gera até os ruídos, porque a pessoa fala A e chega na outra B. Isso, né? isso. É interessante. Aí pode gerar os mal-entendidos, né? Por isso que tem que estar alerta, né? Por exemplo, você tem que usar o raciocínio, porque você interpretou macaco com, sei lá, com vaca. Você viu que o contexto não está correto, você tem que voltar e perguntar. Afinal de contas, que bicho que você falou? Entendeu? Pois é. O problema é que nem toda criança pergunta. Né? Ela fica quieta, às vezes não entende, se é tímida, então aí é pior ainda, né? Eu sei, mas é por isso que a gente tem que estar atento o tempo inteiro. Esse tal de fracasso inesperado, assim, é uma caixinha de surpresa, entendeu? A qualquer momento, você não está nem aí esperando, acontece uma coisa diferente. Você tem que estar muito atento para não deixar. Agora, gente, olha, não é... Eu acho que é... Se você começar a entender, fica até engraçado. Tem que rir, né? Melhor rir do que chorar, né, Rosa? Agora, nós gostamos demais do seu verbete. Eu espero outros verbetes. Agora, a propósito, você tem mais alguma coisa que você pode fazer, algum verbete? Como assim? Eu tenho! Eu tenho! É minha piada. Eu tenho! Minha piada. Eu quero fazer mas eu não sei se vai conseguir fazer. Eu vou depois... Eu tenho vários. Por exemplo, eu descobri essa coisa da síndrome de múltiplas sensibilidades à química. Isso. Descobri eletromagnetismo, que está na moda. Né? Eletromóvel, tem um monte. Vamos fazer isso. Então tá bom, vou passar então. Tá muito bom. Nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 52 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais, 13 perguntas respondidas online, 25 votos presenciais, 8 votos online. Hoje temos 5 recados. Lilian, Escola do Parapsiquismo, Nilma, 7º Fórum da TENEPS, Marta, Semana da Maxi Proexis, Melissa, Seminário de Pesquisa IPC, Geraldo, Conselho dos 500. Boa tarde a todos. Lembramos a todos que as inscrições para a Escola do Parapsiquismo já estão abertas aqui no CAEC. A Escola do Parapsiquismo, ela se destina a todos os pesquisadores que estão interessados em desenvolver o parapsiquismo de forma mais técnica. Então, a escola, ela possui 3 módulos. O primeiro módulo começa no dia 4 a 8 de janeiro. O segundo no dia 16 a 20 de julho e no módulo 3, dia 12 a 16 de dezembro. Cada módulo tem uma temática específica de autodiagnóstico, autoprescrição, autocriticidade, autocientificidade e interassistencialidade. O diferencial da escola é que cada aluno, no início, né, dos módulos, de cada módulo, tem uma entrevista com um professor especialista e também com um EPICOM. Então, eles conduzem o aluno ou facilitam o aluno a ver os seus trafores parapsíquicos e também o próprio aluno ele faz uma programação ao longo desse ano para desenvolver as suas potencialidades, as suas capacidades parapsíquicas. E toda essa equipe da escola acompanha esse aluno até dezembro. Então a escola é bem interessante, ela é personalíssima para cada pesquisador e a gente deseja a todos que vocês participem e aproveitem dessa oportunidade. Muito obrigada. Olá, pessoal. Estou aqui para divulgar o 7º Fórum da TENEPS e 4º Encontro Internacional de Tenepsistas. Esse evento ocorrerá do dia 19 a dia 21 de dezembro e se destina às pessoas que já estão iniciando a TENEPS, também os veteranos e ainda a você com SIM
tenepsável. As apresentações dos conferencistas e as mesas de debates visam o aprofundamento do entendimento teático da tarefa energética pessoal. Esse fórum se estrutura em 3 pilares: interassistencialidade teática, autocientificidade parapsíquica e epicentrismo consciencial. Quero dar ênfase à mesa que ocorrerá no último dia desse evento. É uma mesa de debates da TENEPS no mundo. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. O convite em nome do CIAEC e da Apex para quem tem interesse em fazer uma avaliação do alto desempenho proexológico. A semana vai acontecer entre os dias 18 e 26 de fevereiro, aqui no CIAEC, em Foz do Iguaçu. As inscrições podem ser feitas diretamente no site da Apex, www.apexinternacional.org. Nesta semana nós vamos ter vários eventos. O primeiro evento é o Balanço Existencial, um curso que vai completar 10 anos de realização e de atendimento a vários alunos também, onde o aluno poderá fazer a sua avaliação de como está o desempenho da ProEx e, a partir daí, fazer um novo planejamento para ser colocado em prática em 2012. Nós vamos ter também uma visita a Cognópolis no dia 22, de manhã. No dia 22 à tarde, nós vamos ter o curso para cirurgia e pesquisa parapsíquica com o professor Hernande Leite. E dentro da semana ainda, do dia 23 ao dia 26, nós vamos ter o curso prática da tridotação na INVEX ou o curso Webetografia. Por quê? Porque os dois vão ser concorrentes em termos de horário. E outra opção também, do dia 24 ao dia 26 de fevereiro, ou a pessoa participa da qualificação docente, ou então do curso complementário. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 045-3525-2652. Repetindo o telefone, 45-3525-2652. Obrigada e até logo. Boa tarde a todos. Em nome do IPC, eu convido você para participar do seminário de pesquisa conscienciológico que irá acontecer amanhã, sábado, às 15 horas. O seminário de pesquisa conscienciológico é um evento gratuito do IPC e terá 2 apresentadoras, Patrícia Alves e Michele Pontes, falando de suas experiências como voluntárias no ECP2 e no curso ECP3 e como essas experiências de voluntariado ajudaram na desenvolvimento do parapsiquismo. O evento será às 15 horas na sala no centro de Foz do Iguaçu. E para maiores informações você pode ligar para o número 45-2102-1448. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para lembrar para vocês a assembleia que vai ocorrer no dia 4 de dezembro, às 15 horas, domingo, no Auditório de Discernimento. É a Assembleia do Conselho dos 500. A pauta: Diretrizes da Saúde Holossomática para a Cognópolis Foz do Iguaçu. 2. A constituição de comissão provisória para a conclusão do plano diretor da Cognópolis de Foz do Iguaçu. E a comissão, a eleição de 5 novos conselheiros para integrar a comissão. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é autoprofilaxia proexológica, especialidade autoproexogramologia. Autor, professor Pedro Fernandes. Obrigada e boa tarde a todos.